Saga História de Campinas. Capítulo 1. As origens da região de Campinas. Aventureiros urbanos. Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa saga História de Campinas. Nesta série, vamos acompanhar a evolução da região campineira e entender como ela se tornou um dos principais centros socioeconômicos do país. Mas para compreendermos essa história de forma completa, precisamos voltar no tempo. Em 5 capítulos, falaremos sobre como a região cresceu com a cana, o café, as ferrovias, a indústria e a tecnologia. Este vídeo se baseia em fontes como o projeto Memórias do Comércio, uma iniciativa do Sesc São Paulo e do Museu da Pessoa, além de livros, artigos e dados de sites oficiais das prefeituras, do governo de São Paulo e do IBGE. As referências estão na descrição. Para entender a história de Campinas e sua região, precisamos voltar às origens da colonização brasileira e do estado de São Paulo. Neste primeiro capítulo, veremos como os bandeirantes abriram caminho para a colonização do interior paulista, a chegada da cana-de-açúcar e a formação dos primeiros povoados da região de Campinas. Também exploraremos o impacto da cana na economia local, marcando o início de uma nova fase para a região. A compreensão da história da região de Campinas requer que sejam compreendidos termos como povoados, freguesias, vilas e cidades, que expressavam os diferentes estágios de desenvolvimento no período colonial. São eles: povoados, pequeno vilarejo rural ou urbano, sem autonomia administrativa, geralmente formado por uma população inicial. Freguesias, categoria oficial que eleva um povoado com uma capela ou paróquia mantida pelos paroquianos para um padre. Vilas, unidade autônoma colonial, equivalente à cidade, símbolo de autonomia, com câmara, cadeia e pelourinho, vigente até o século XIX. E cidades, termo que substituiu vila após a República, referindo-se a povoações de importância reconhecida, com direito à administração e leis próprias. Aventureiros urbanos, preparem-se para uma jornada única. Sou César, e vamos dar continuidade à nossa jornada em nossa história. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos nessa viagem pelo tempo. Capítulo 1. As origens da região de Campinas. A colonização brasileira. No início do século XVI, o rei de Portugal, Dom João III, buscava consolidar o domínio português sobre as terras recém-descobertas na América. Ele nomeou Martim Afonso de Souza para liderar a primeira grande expedição colonizadora no Brasil, consolidando o controle sobre as novas terras. Pouco depois, em 1531, Martim Afonso de Souza iniciaria uma expedição para explorar e conhecer a nova colônia portuguesa. O explorador organizou uma frota com 5 navios e cerca de 400 homens. Entre seus ousados objetivos, estavam proteger o litoral contra invasões estrangeiras e assegurar a posse da terra. Além disso, buscava estabelecer povoados e explorar as riquezas da colônia. A região, na época, era habitada por grupos indígenas tupis, como os tamoios, que tiveram um convívio relativamente pacífico com os portugueses. Em 1533, foi fundada a Vila de São Vicente, um marco importante da colonização. Sua localização estratégica fez dela um ponto-chave para o reabastecimento de navios e o tráfico de escravos. Na nova vila, Martim Afonso estabeleceu um pelourinho, uma igreja, uma câmara municipal e engenhos para a produção de açúcar.
No século XVI, a coroa portuguesa implementou as capitanias hereditárias, dividindo o território brasileiro em 15 faixas, que iam do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas. Essas capitanias foram concedidas a donatários para promover a ocupação e exploração. No entanto, muitas fracassaram devido à falta de recursos e às adversidades locais, com exceção de algumas, como as de São Vicente e Pernambuco. Governo Geral, 1548. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa centralizou o governo na capitania da Bahia, criando o Governo Geral em 1548. Esse novo modelo substituiu o sistema de capitanias e buscava coordenar melhor os esforços de colonização. O governo geral focou no desenvolvimento dos engenhos de açúcar e na construção de fortificações para proteger o território e combater a resistência indígena. A colonização paulista. No início da colonização, Portugal concentrava seus esforços no litoral, explorando o valioso pau-brasil e investindo no cultivo de cana-de-açúcar. Isso também ocorreu em São Vicente. No entanto, a faixa litorânea estreita, limitada pela Serra do Mar, apresentava condições pouco favoráveis para a agricultura em grande escala. A capitania de São Vicente, com geografia acidentada e difícil acesso, permaneceu isolada e distante dos centros coloniais mais prósperos, como Bahia e Rio de Janeiro. A complexa geografia da região foi um grande desafio para os colonizadores, que precisavam superar as dificuldades para explorar além da Serra do Mar. Essa imponente muralha verde, coberta por densas florestas, era um obstáculo natural que desafiava até os mais destemidos. O isolamento de São Paulo criou uma sociedade autossuficiente e adaptável, distinta das capitanias nordestinas, marcadas pela economia açucareira. A falta de recursos e a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil deram origem a um tipo único de personagem: o bandeirante. Os bandeirantes eram homens simples e excelentes exploradores, resultado da mistura de europeus, índios e negros. Com profundo conhecimento das matas, resistência física e determinação, eles encaravam longas jornadas explorando o interior da colônia. Esse perfil influenciaria a futura identidade dos paulistas, marcando-a com traços de coragem, adaptação e espírito empreendedor. Apesar das dificuldades, os campos do Planalto, após a Serra do Mar rumo ao sertão, atraíram os paulistas, tornando a exploração do interior a sua verdadeira vocação. Em 1554, no Planalto existente após a Serra do Mar foi fundada a Vila de São Paulo de Piratininga pelos jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega. No início do século XVII, São Paulo era uma vila isolada e pobre, voltada para a agricultura de subsistência, com pouco impacto na colônia. Entretanto, nesse período, os bandeirantes paulistas começaram a se destacar pela exploração do interior do Brasil. Em 1580, com a União Ibérica unificando as coroas portuguesa e espanhola, o Tratado de Tordesilhas foi suspenso, permitindo que os bandeirantes avançassem além dos antigos limites territoriais em busca de riquezas e escravos indígenas. No entanto, essa busca por expansão isolaria ainda mais São Paulo das regiões mais prósperas, como o Nordeste açucareiro. No início do século XVII, os bandeirantes começaram as famosas bandeiras, expedições que desbravavam os arredores da Vila de São Paulo. As bandeiras eram classificadas em 3 tipos principais: captura de indígenas, busca por metais preciosos e combate a grupos indígenas. O importante papel do Rio Tietê. A localização estratégica da Vila de São Paulo, próxima ao Rio Tietê, foi fundamental para os bandeirantes, que usaram o rio como rota para explorar o interior do Brasil.
O rio Tietê, que flui para o interior em vez de desembocar no litoral, facilitou as bandeiras, tornando-se uma rota natural para a exploração do sertão. Os registros da época contam que o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, saíra da vila de São Paulo com uma tropa de 152 homens armados, acompanhados de 2 religiosos e provido de 39 cavalos, em direção ao interior da capitania paulista. Passado o rio Tietê, fomos pousar neste dia, junto a um mato na vila de Jundiaí, 4 léguas distantes da vila de São Paulo. Na manhã seguinte, entramos no mato e passamos nele 4 dias. Saídos do mato, cruzamos o rio Mojim, que é rio de canoa, e muito peixe tem, e dá mostras de ouro. No dia seguinte, passamos o rio em um vão com água pelo peito, e fomos pousar em uns campinhos dentro da mata densa. Por volta de 1698, graças às expedições dos bandeirantes, foram descobertas grandes jazidas de ouro na região que ficaria conhecida como Minas Gerais. Anos depois, em 1720, as regiões de Goiás e Mato Grosso também se tornariam importantes polos de mineração para a coroa portuguesa. As expedições de Fernão Dias e Antônio Raposo Tavares expandiram o território brasileiro, incluindo áreas mineradoras, além do próprio território da Vila de São Vicente. A descoberta de ouro pelos bandeirantes gerou conflitos entre paulistas e enguabas, forasteiros, resultando na Guerra dos Enguabas, que consolidou o poder da coroa portuguesa. Mesmo com os conflitos, as ações dos bandeirantes fortaleceram a posição estratégica da Vila de São Paulo, destacando-a como um centro administrativo e comercial após as descobertas de ouro. A localização da Vila de São Paulo, próxima aos principais caminhos para o interior e ao rio Tietê, fez dela um ponto crucial para a logística da colônia. Sua posição privilegiada consolidou São Paulo como um polo de atividades econômicas e um ponto de partida para o povoamento e a exploração do interior do Brasil. Entretanto, essa expansão teve um alto custo humano, marcado por conflitos violentos, especialmente contra os povos indígenas e os jesuítas que tentavam protegê-los. Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, 1709. Em 3 de novembro de 1709, a coroa portuguesa unificou as capitanias de São Vicente e Paranaguá, criando a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro para gerenciar as novas regiões mineradoras. Essa decisão reconheceu a importância da Vila de São Paulo como centro estratégico da colonização e, em 1711, elevou-a à categoria de cidade, consolidando-a como capital da capitania. A Corrida do Ouro. Apesar de sua crescente riqueza e da condição de cidade, São Paulo enfrentou um êxodo em massa, com muitos migrando para as regiões mineradoras em busca de novas oportunidades. O ouro de Minas Gerais rapidamente se tornou a principal fonte de riqueza da colônia, impulsionando a economia portuguesa e transformando a região no centro da atividade econômica colonial. Em 12 de setembro de 1720, Dom João V desmembrou a Capitania de São Paulo e criou a Capitania de Minas Gerais, reconhecendo a complexidade de administrar regiões tão ricas em recursos. Capitanias de Goiás e Mato Grosso, 1748. No mesmo ano, a descoberta de ouro em Mato Grosso levou à fundação da Vila de Cuiabá em 1723, mas, por volta de 1732, os sinais de esgotamento do ouro já seriam evidentes. Após o declínio da mineração em Cuiabá, os bandeirantes encontraram jazidas de diamantes em Goiás e Mato Grosso, revigorando a economia e aumentando a importância dessas regiões.
Essas descobertas resultaram na criação das capitanias de Goiás e Mato Grosso, em 1748, para administrar as novas áreas mineradoras de forma mais eficaz. O êxodo dos paulistas para as regiões mineradoras levou à estagnação econômica de São Paulo e arredores, enquanto as riquezas se concentraram em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A partir de então, a capitania de São Paulo perdeu territórios e relevância econômica, sendo anexada à capitania do Rio de Janeiro em 1748, pouco antes de ceder áreas para a formação das capitanias de Goiás e Mato Grosso. Mas os paulistas encontrariam em outro ouro uma nova oportunidade de crescimento: a cana-de-açúcar. A produção açucareira trouxe uma revitalização econômica, transformando profundamente a região e moldando seu futuro até os dias atuais. A restauração de São Paulo. Em 1765, São Paulo teve sua autonomia administrativa restaurada e um novo governador foi nomeado: Dom Luiz Antônio de Souza, conhecido também por Morgado de Mateus. Porém, a capitania foi reinstaurada com apenas 1/3 de sua extensão original, englobando os territórios que hoje correspondem aos estados de São Paulo, Paraná e uma parte de Santa Catarina. O governo geral queria gerenciá-la e, com as tropas paulistas reformadas, defender o sul contra os ataques espanhóis. Além de reorganizar o território da capitania, criando vilas em localidades estratégicas e incentivando o desenvolvimento econômico. A restauração da capitania de São Paulo não foi suficiente por si só. Reformas territoriais e administrativas foram essenciais, com o apoio da elite local, possuidora de recursos e disposta a auxiliar na empreitada. As reformas se concentravam principalmente nos pilares: organização territorial e criação de vilas, infraestrutura, distribuição de terras, incentivo à produção de cana-de-açúcar, elevação de povoados a vilas, organização territorial e criação de vilas, reorganização da capitania, criando vilas em locais estratégicos para consolidar a ocupação territorial, promovendo a economia e fortalecendo a presença portuguesa em áreas vulneráveis contra invasões espanholas ou indígenas. A implantação dessa política colonizadora pretendia romper com o quadro da intensa dispersão populacional do território paulista daquela época. Infraestrutura: construção de estradas conectando as vilas, formando uma grande rede de comunicação por meio de estradas que se expandiram até o início do século XIX. Construção e melhorias de estradas como a Calçada de Lorena, que cortava a Serra do Mar, ligando São Paulo ao Porto de Santos. Distribuição de terras: distribuição de sesmarias, lotes de terra, para os colonos que estivessem dispostos a cultivar a cana-de-açúcar. Isso atraiu muitos pequenos e médios agricultores para a região. Incentivo à produção de cana-de-açúcar: construção de engenhos, aproveitando os solos férteis paulistas, o que permitiu o processamento local e aumentou o valor agregado do açúcar, impulsionando sua comercialização. Elevação de povoados a vilas: elevação de povoados a vilas em locais estratégicos e a construção de estradas para consolidar o controle territorial, fortalecendo a economia local, garantindo o escoamento de produtos agrícolas, como o açúcar, pelo Porto de Santos. A seguir, veremos os resultados diretos das ações do Morgado de Mateus e como elas mudaram o rumo da capitania paulista. A transformação paulista. As reformas do Morgado de Mateus transformaram a capitania de São Paulo e abriram caminho para o desenvolvimento econômico e social que se seguiu. Crescimento populacional.
A expansão da economia açucareira atraiu inúmeros colonos para a região, resultando em um crescimento significativo da população dos povoados e vilas da capitania paulista. Diversificação econômica. Além da cana-de-açúcar, outras culturas começaram a se desenvolver, como o algodão, milho, entre outros, que mais tarde se tornariam importantes para a economia paulista. O resultado da política implementada pelo Morgado de Mateus em 1765 foi uma transformação profunda na economia da capitania. A região deixou de ser centrada na agricultura de subsistência e passou a focar em culturas voltadas para a exportação, com destaque para o açúcar. Essas medidas transformaram a capitania de São Paulo em um dos centros econômicos mais dinâmicos da colônia, com infraestrutura logística eficiente, estímulos à agricultura voltada à exportação e um mercado internacional favorável, gerando um ambiente de intenso desenvolvimento socioeconômico. Infraestrutura. A construção de novas vilas e estradas transformou toda a capitania em um eixo logístico estratégico para o escoamento de produtos agrícolas, especialmente em direção ao Porto de Santos. Assim, a partir da Vila de São Paulo, uma rede de caminhos irradiava-se em todas as direções. Consolidação de São Paulo como protagonista. Isso resultou no crescimento e organização populacional de toda a capitania, além da criação de grandes engenhos de cana-de-açúcar, permitindo grande acúmulo de capital, preparando-a para a chegada do café e um novo período de grande prosperidade. Agora, vamos conhecer um pouco da história da cana e como o açúcar influenciou a economia paulista e abriu um novo ciclo de prosperidade. O ciclo do açúcar paulista. A cana-de-açúcar, trazida da Ilha da Madeira pelo português Martim Afonso de Souza, começou a ser cultivada no Brasil em 1533, em São Vicente. Seu cultivo em larga escala no Brasil começou no Nordeste, especialmente em Pernambuco e Bahia, onde os engenhos prosperaram graças ao ambiente favorável e à proximidade com a costa, que facilitava a produção, o escoamento e a exportação. Nos planaltos da capitania paulista, após a Serra do Mar, o cultivo de cana-de-açúcar enfrentou desafios significativos. A difícil geografia, com o acesso complicado pela serra até Santos, e a falta de grandes rios de escoamento, dificultaram o comércio de açúcar até o século XIX. A situação mudou com o aumento do comércio em Santos, a expansão da produção de açúcar no interior e a melhoria das estradas que ligavam as regiões produtoras ao porto. Em 1765, medidas governamentais impulsionaram a expansão dos canaviais no oeste paulista, focando na exportação de açúcar e aguardente. Quadrilátero do açúcar. As regiões produtoras de cana em São Paulo localizavam-se no litoral e em duas diferentes regiões chamadas de Quadrilátero do Açúcar, Serra Acima. O primeiro quadrilátero do açúcar, a região mais importante produtora de açúcar da capitania, abrangia Sorocaba, Itu, Porto Feliz, Capivari, Piracicaba, Mogi-mirim, Campinas e Jundiaí. Na segunda região, a produção de açúcar concentrou-se em Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cunha e São Luís do Paraitinga. A região de Campinas se destacava no quadrilátero devido à expansão dos canaviais e à elevada fertilidade do solo. A imagem a seguir ilustra os principais dados da produção das vilas paulistas. Maiores produtores de açúcar de São Paulo, 1799. Primeiro lugar, primeiro quadrilátero, Itu com 73,51 mil arrobas. Segundo lugar, segundo quadrilátero, São Sebastião com 39,89 mil arrobas. Terceiro lugar, primeiro quadrilátero, Porto Feliz com 30,67 mil arrobas. Quarto lugar, primeiro quadrilátero, Campinas com 16,88 mil arrobas.
O sucesso da cana-de-açúcar na capitania paulista, e especificamente na região de Campinas, também foi impulsionado por outros fatores que criaram um ambiente econômico favorável. A produção de açúcar tinha se tornado menos lucrativa em outras regiões do Brasil, como o Nordeste, devido ao esgotamento dos solos e à concorrência internacional. No entanto, em São Paulo, a combinação de solos férteis e a abertura de novas rotas comerciais proporcionaram as condições ideais para o desenvolvimento da agricultura açucareira. A partir de 1750, a produção de açúcar consolidou-se como base da economia paulista, promovendo o crescimento populacional e gerando o capital necessário para o desenvolvimento de grandes engenhos. A cana-de-açúcar abriu caminhos, mas foram as trilhas dos bandeirantes que mudaram o destino da região campineira. A região de Campinas. Em 1720, com a descoberta das Minas Goianas, abriu-se uma nova trilha pelo interior paulista. Dentre elas, destacou-se, a partir de 1726, o Caminho dos Goiáses. Caminhos dos Bandeirantes. Esta trilha, conhecida como Caminho dos Goiáses, começava na vila de São Paulo, passando pelas vilas de Jundiaí e Mogi-mirim e seguia rumo a Goiás, sendo bastante utilizada entre 1721 e 1730. Os primeiros povoados da região de Campinas nasceram ao longo dessas trilhas, estrategicamente localizados como pontos de descanso para viajantes e seus animais. Nessas paradas, surgiram ranchos, capelas e vendas, que se transformaram nos primeiros núcleos das comunidades campineiras. A seguir, exploraremos a história dos primeiros povoados da região. Mogi-mirim, 1720. Fundado em 1720, o povoado de Mogi-mirim surgiu ao longo do Caminho dos Goiáses. Seu nome, de origem tupim, significa Pequeno Rio das Cobras. Colonos portugueses, jesuítas e indígenas deram início à formação de uma comunidade estruturada em torno de uma capela. Em 1747, a Capela de São José consolidou o povoado, que foi elevado à freguesia de São José de Mogi-mirim em 1751. Em 1769, Mogi-mirim foi elevada à Vila de São José e passou a concentrar uma grande área que se estendia de Jundiaí até o Rio Grande, sendo o berço de diversas cidades do interior paulista. Campinas, 1739. Ao longo do Caminho dos Goiáses, entre as vilas de Jundiaí e Mogi-mirim, havia 3 campinhos que se tornaram paradas populares e estratégicas para viajantes e animais. Um povoado começa então a surgir nesses campinhos, por volta de 1739. O local passa a ser conhecido como Campinhos do Mato Grosso, graças às 3 áreas abertas na mata densa. Posteriormente, foi rebatizado como Campinas do Mato Grosso, dando origem ao nome da futura cidade de Campinas. O pouso das Campinas do Mato Grosso surgiu em um ponto estratégico na rota dos bandeirantes rumo às Minas de Goiás, incentivando atividades de abastecimento e atraindo mais população para a região. Entre 1739 e 1744, fazendeiros de várias regiões chegaram no povoado em busca de terras para plantar cana-de-açúcar e instalar engenhos, iniciando uma nova fase econômica e social. Entre eles, destacava-se Francisco Barreto Leme, vindo de Taubaté. Indaiatuba, 1768. Registrado em 1768 como Indaiatiba, o povoado surgiu em terras férteis, usadas como ponto de descanso entre o sul do Brasil e as regiões mineradoras. O nome, vindo das palmeiras indaiás, refletia a paisagem local da época. A comunidade se dedicava à agricultura de subsistência e ao comércio, tornando-se um ponto estratégico para bandeirantes e tropeiros.
Com o aumento das atividades comerciais e a instalação de engenhos de açúcar, Indaiatuba passou a exercer papel importante como elo entre o interior paulista e vilas maiores, atraindo novos moradores e promovendo o desenvolvimento da região. Vinhedo, 1778. Entre os séculos XVI e XVII, bandeirantes e tropeiros percorriam a região entre os rios Capivari e Atibaia, seguindo o antigo caminho dos Goiáses. Nesse trajeto, surgiu o povoado da Rocinha, futura cidade de Vinhedo. Às margens da Estrada da Boiada, a Rocinha se firmou como ponto de apoio. Em 1778, já era um povoado reconhecido, com 333 moradores e 57 casas. A ascensão de Campinas. O crescimento efetivo do povoamento de Campinas do Mato Grosso iniciou-se com a chegada de Francisco Barreto Leme, vindo de Taubaté entre 1739 e 1744. Ele se estabeleceu com sua família e conterrâneos em terras adquiridas de uma antiga sesmaria. Sua presença impulsionou o crescimento do povoado, onde novos moradores ergueram casas de taipa de pilão e cultivaram alimentos para a subsistência. O povoado era uma importante parada de descanso e destacava-se por sua localização estratégica, onde se cruzavam os principais caminhos que ligavam São Paulo às Minas de Goiás e Mato Grosso, além das rotas vindas do sul. Em 1773, foi autorizada a construção da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, simbolizando a emancipação religiosa de Campinas, porém ainda subordinada politicamente a Jundiaí. Por falta de recursos, a construção atrasou e uma capela provisória funcionou até 25 de julho de 1781, quando a nova Igreja Matriz foi inaugurada e a provisória demolida. Em maio de 1774, Morgado de Mateus designou Francisco Barreto Leme para fundar o povoado, mas os moradores queriam uma cerimônia religiosa para oficializar o núcleo. Na época, acreditava-se que a primeira missa era essencial para fundar um povoado, reforçando a fé católica como base para a prosperidade do assentamento. Atendendo ao pedido dos moradores, Barreto Leme convocou o Frei Antônio de Pádua para celebrar a missa que sacramentaria a fundação do povoado. Em 14 de julho de 1774, Frei Antônio de Pádua celebrou a missa inaugural na Capela Provisória, marcando oficialmente a fundação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas. Entre 1790 e 1795, a indústria açucareira se consolidou em Campinas, impulsionando seu crescimento econômico e populacional, favorecida por políticas de incentivo à agricultura de exportação adotadas desde 1765. Campinas foi elevada à freguesia antes da chegada do açúcar, mas só se tornou vila após a prosperidade gerada pelo cultivo da cana, embora já fosse um povoado próspero bem antes disso. Em 1797, a freguesia foi então elevada à Vila de São Carlos, em homenagem à rainha Dona Carlota Joaquina. Contudo, o nome São Carlos de Campinas tornou-se mais comum, com o título do santo sendo gradualmente deixado de lado. A ascensão à vila iniciou sua prosperidade econômica e a transformação da região em um centro regional, com crescimento populacional e diversificação agrícola. No final do século XVIII, a Vila de São Carlos iniciou uma importante diversificação econômica, com a produção de algodão, conhaque, tabaco, milho e feijão, enquanto o crescimento expressivo da produção de açúcar trazia grande acúmulo de riquezas aos seus produtores e para a vila, que já dava sinais da necessidade de uma intervenção urbana. Campinas, 1774 a 1842. O desenvolvimento do povoado de Campinas ocorreu em 3 etapas.
foi um bairro até 1774, quando se tornou uma freguesia. Em 1797 foi elevada a vila, recebendo o nome de Vila de São Carlos, adquirindo mais autonomia. Em 1842, ao ser elevada a cidade e recuperar o nome Campinas, iniciou uma nova fase de crescimento e desenvolvimento econômico. A seguir, exploraremos a trajetória da cana-de-açúcar e seu papel crucial na história da região. O açúcar na região de Campinas. Quadrilátero região de Campinas. A cana-de-açúcar teve êxito na região de Campinas, devido à expansão dos engenhos em 1760 a partir de Itu, aproveitando as terras férteis de Piracicaba e Capivari, com destaque para Mogi-mirim, que produziu o maior volume de açúcar em São Paulo em 1854. Piracicaba logo superou Itu, enquanto em Capivari, entre 1836 e 1854, o número de fazendas aumentou, elevando a produção de açúcar de 52 mil para 100 mil arrobas. Os solos férteis e bem irrigados da região de Campinas se mostraram ideais para o cultivo da cana-de-açúcar, transformando a área em um polo agrícola que atraiu agricultores, incentivando a economia local. Já no final do século XVIII, a cana havia se espalhado por toda a região. O cultivo contínuo ao longo de mais de 60 anos aumentou a produtividade e consolidou Campinas como um polo agrícola de destaque. Com o aumento da demanda por açúcar no final da década de 1790, Campinas teve um boom econômico. O alto preço do açúcar no mercado externo atraiu agricultores e ex-mineradores em busca de novas terras férteis no oeste paulista, trazendo suas tradições e cultura. O aumento da produção de açúcar impulsionou investimentos na região, que se beneficiou das melhorias nas estradas promovidas pelo Morgado de Mateus, integrando o interior agrícola ao Porto de Santos. O produto mudou o panorama econômico e social da região, criou novas vias, desenvolveu o comércio e formou a primeira elite agrária local, o senhor de engenho. O aumento da produção de açúcar campineiro resultou na concentração de terras e riquezas, com os grandes proprietários de engenhos controlando vastas áreas. Entre 1814 e 1829, a participação de pequenos produtores diminuiu de 55% para 26,5%, evidenciando a crescente concentração de poder econômico nas mãos dos grandes senhores de engenho. Embora o ciclo da cana-de-açúcar tenha atingido seu auge em 1836, ele foi relativamente curto, já que o café despontava como a nova força econômica da região. No século XIX, o café assumiu o papel de protagonista, substituindo a cana-de-açúcar e transformando a região de Campinas em um dos maiores centros produtores de café do mundo. Infelizmente, essa força econômica e prosperidade vieram acompanhadas de um terrível legado: a escravidão. A prosperidade do cultivo da cana-de-açúcar em Campinas teve um custo humano alto. Com o aumento da demanda por mão de obra, houve uma importação em larga escala de escravos africanos para sustentar os engenhos. Antes escassa na região, a população escrava cresceu de 156 para quase 4.800 indivíduos entre 1779 e 1829. A economia de Campinas passou a depender fortemente do trabalho escravo, um sistema que impunha condições desumanas e cruéis aos africanos trazidos à força. Mesmo com as leis abolicionistas de 1885, a escravidão continuou sustentando a economia agrícola de Campinas, inicialmente pelas lavouras de cana e posteriormente pelas de café. Os grandes fazendeiros resistiram ao fim do sistema escravista, buscando prolongar essa prática essencial para sua produção.
Como o último reduto da escravidão no Brasil, Campinas manteve o sistema por mais tempo do que outras regiões, devido à dependência dos fazendeiros nas lavouras de café. A escravidão persistiu até a abolição em 1888, mas essa transição trouxe desafios para ex-escravizados e fazendeiros, impactando o futuro de Campinas. Encerrando esse capítulo, a formação da região de Campinas foi fruto da expansão da colonização rumo ao interior, seguindo os caminhos abertos pelos bandeirantes em direção ao sertão e às minas. Esses caminhos estruturaram os primeiros núcleos de povoamento, que, fortalecidos pelo cultivo da cana-de-açúcar, deram origem à base econômica da futura região campineira. A região de Campinas se consolidou com a expansão da cana-de-açúcar para o oeste paulista, que transformou antigos caminhos em polos produtivos e fortaleceu os primeiros núcleos de povoamento. No próximo capítulo, exploraremos como a transição da cana-de-açúcar para o café impulsionou Campinas, dando início a uma nova fase de prosperidade. Aventureiros urbanos, encerramos aqui este primeiro capítulo de nossa saga. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. O apoio de vocês é essencial para continuarmos contando a história da nossa região. Nos vemos no próximo capítulo de nossa saga.